Hoje a nossa videoaula será infográfico. Na verdade, vocês já aprenderam o que é o infográfico, né? O infográfico é um gênero textual, né? De imagens, de palavras, que pode conter gráficos, que pode conter esquemas, ilustrações, né? E também apresentam dados numéricos, certo? Eles podem complementar outros tipos de texto, uma divulgação científica, uma reportagem, certo? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o infográfico e vamos fazer uns exercícios sobre isso, tá bom? Então vamos começar? Tirar de letra. Peguem o LIP e abram na página 15. Vamos lá? Tirar de letra. Infográfico. Leia outro exemplo de infográfico. Então aqui, pessoal, tá falando sobre a quantidade de água que é gasta por dia, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho os dados que tem nesse infográfico. Então, vamos lá, ó. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos mais. Então, aqui tem o consumo humano de água no mundo. Então, vocês podem observar que aqui nós temos o canadense. Eu vou olhar pelo meu livro também, porque tá bem pequeno esse gráfico aqui, então tá difícil de ver, tá bom? Mas, ó, o canadense, ele acaba gastando, em média, até 600 litros de água. O norte-americano, 350 litros. O japonês, 350 litros. O europeu, 200 litros. O brasileiro, 187 litros. E o africano na região subsaariana, até 20 litros. Então, vocês podem observar aqui que quem gasta mais água aqui seria o canadense, né? E aí, vocês podem observar também que o infográfico, ele vai da quantidade grande e vai diminuindo de acordo com as pessoas do determinado país, certo? Então, embaixo nós temos fazendo economia. Então, ó, um banho de 8 minutos gastam 24 litros. A descarga acoplada, 3 vezes ao dia, 18 litros. Mais lavar as mãos 4 vezes ao dia, 3,2 litros. Mais escovar os dentes 3 vezes ao dia, 2,4 litros. Mais água potável para beber, em média de 2 litros, dá o total de 49,6 litros por dia. Então, essa aqui seria uma quantidade de água ideal para ser gasta no dia, certo? Então, pessoal, nós vamos fazer o quê? Perceba como a união entre a imagem e a palavra oferece ao leitor uma informação mais direta. Antes mesmo de analisarmos os dados, sabemos que os canadenses gastam mais em média, muito mais que os dos brasileiros, por exemplo. Agora você produzirá um infográfico que deve reunir dicas para economizar água. Então, pessoal, é bem simples o que vocês vão fazer. Então, vocês vão pesquisar como é possível economizar água em algumas das situações do cotidiano de uma casa, como lavar roupas, lavar louça, preparar alimentos, escovar os dentes, tomar banho e etc. Certo? Aí vocês vão pegar o caderno de português de vocês vão colocar essas informações sobre o consumo de água dos seguintes itens. Então, do chuveiro, do vaso sanitário, da pia do banheiro, da máquina de lavar roupas, da pia da cozinha, certo? Vocês vão entender melhor na próxima página. Então, vamos para a página 16 que vocês vão entender melhor o que é para ser feito. Então, aqui, vocês vão fazer o quê? Para cada um dos itens, escreva um parágrafo com uma dica de economia de água. Não se esqueça de colocar um subtítulo em cada parágrafo e, se possível, forneça alguns dados numéricos para reforçar o apelo. Veja um exemplo. Então, aqui um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, lá está pedindo, por exemplo, o chuveiro. É o exemplo do chuveiro que temos aqui, Para que tanta água? Então, vocês vão colocar chuveiro e um subtítulo para ele, certo?
E depois vocês vão fazer um parágrafo pequeno, pessoal, nada grande. É um parágrafo bem pequenininho, certo? Então, vocês vão colocar o quê? Uma dica. Como evitar de gastar essa água. Então, por exemplo, ó, um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduz o tempo do seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Então, aqui eles estão falando o chuveiro, como ele gasta, certo? E aqui é uma dica de como evitar esse gasto. É o que vocês vão fazer com esses itens. Então, vocês vão pegar o chuveiro, aí vamos lá, para que tanta água? Vocês vão dar esse subtítulo, certo? E aí vocês vão colocar um parágrafo com uma dica. Então, o chuveiro aqui, praticamente, vamos dizer que está pronto. Aí vocês vão procurar do vaso sanitário, vocês vão dar um subtítulo, certo? E aí vocês vão colocar uma dica para evitar o desperdício da água no vaso sanitário, certo? A pia do banheiro a mesma coisa, máquina de lavar roupas a mesma coisa e a pia da cozinha, certo? Depois que fez isso no caderno, vocês vão para o exercício 3. Escolhe um título para o seu infográfico. Vocês vão escrever um título para o infográfico de vocês, certo? É pessoal, cada um vai colocar o seu, ok? 4. Depois de finalizar as dicas, avalie o seu infográfico. Aí aqui tem 4 perguntinhas. Vocês vão colocar seu infográfico de vocês de acordo com as perguntas, se é sim ou não. Então, ó, há um subtítulo em cada uma das dicas? Sim ou não? Há informações que justificam a necessidade de redução do consumo de água? Sim ou não? Há um título no infográfico? Sim ou não? A pontuação foi usada corretamente? Sim ou não? Agora, caso vocês tenham respondido alguma questão, algum item, o não, volte para o texto e faça as adequações, tá? Então, se nesse textinho, nesses parágrafos que vocês fizeram sobre as pesquisas, né? Desses itens acima, chuveiro, vaso sanitário, pia do banheiro, máquina de lavar roupas ou pia da cozinha. Se vocês colocaram alguma coisa errada, vocês vão refazer esse pedaço errado que vocês colocaram, certo? No 6, pessoal, é o seguinte. Vocês têm lá no material de apoio o infográfico. É exatamente esse aqui, ó. Tá? Só que lá no material de apoio de vocês é uma folha, são 2 folhinhas. E escreva a versão final do seu texto. Vocês não escreveram lá no caderno as informações, o subtítulo e a dica? Para isso, use canetas com cores diferentes para dar destaque ao título e aos subtítulos. Observe que no infográfico apresenta o espaço destinado para cada um dos itens e um espaço para o título. Então, lá no infográfico, vocês vão ter. Então, por exemplo, aqui, ó, tá querendo se referir à pia do banheiro, certo? Então, aqui, a pia do banheiro. Vocês vão ter feito uma pesquisa lá. Vocês vão ter colocado um subtítulo e vocês vão ter colocado uma dica para não desperdiçar água, certo? Para economizar. Então, vocês vão colocar o subtítulo aqui e a dica aqui embaixo. A mesma coisa será para a máquina de lavar. O subtítulo que vocês colocaram e a dica para evitar o desperdício. A mesma coisa aqui. Deixa eu ver qual que é esse. Esse aqui é a pia da cozinha, né? Vocês vão colocar o subtítulo e a dica. Aqui seria o chuveiro. Então, a dica, o subtítulo e a dica. E no fim, a privada, né? Ou seja, o vaso sanitário. Então, vocês vão colocar o subtítulo e a dica para evitar o desperdício. Tá? Usem canetas diferentes. Por exemplo, o subtítulo, use uma caneta vermelha. Para dica, coloque uma caneta azul. É nesse sentido que está falando para usar cores diferentes. Tá bom? Na próxima aula, será online e aí eu vou pedir para vocês me mostrarem o trabalhinho de vocês. Tá bom? Pessoal, vamos acabar por aqui e na próxima aula nos vemos para dar continuidade no conteúdo. Tá bom? Um beijo. Com saudades. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.